Mulheres 50 a mais. Saúde, beleza, autoestima e sexualidade. E hoje, aqui nesse podcast, nós vamos conversar um bom bate-papo com a doutora Cláudia, que é médica, e com a Lidiane, que é terapeuta corporal e integrativa. E nós já vamos começar aqui com as perguntas aqui. Tem, gente, ó, perguntas aqui que você não vai querer perder esse podcast por nada. Acompanhe então até o final. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, doutora Cláudia, Lidiane. Como vocês se conheceram e decidiram começar a ajudar mulheres e resgatar a autoestima e a beleza? Bom, marquei uma terapia corporal, uma terapeuta aqui de Taubaté, e ela foi aluna da Lidiane. E eu, conversando, eu trouxe para ela quais os problemas que as mulheres que chegam até mim pós-tratamento hormonal, elas vêm para mim para tratar a face, que eu sou dermatologista, então a gente vai tratar a face da mulher, fazer os tratamentos, por exemplo, para beleza, mas na paciente especificamente com mais de 40, mais de 50, na menopausa, ela tem uma perda de massa óssea, massa muscular. Então, como você vai fazer, por exemplo, hoje, ultraformer, fios de sustentação que vão fixar na musculatura, e a musculatura, ela se fixa no osso, sem uma mulher que está menopausada, que está perdendo musculatura e massa óssea. Então, uma coisa puxa a outra. Então, quando você vai tratar essas mulheres, você tem que saber pedir exame de sangue, saber se ela está precisando de algo mais, e encaminhar ela para o médico específico, ou um endocrinologista, uma nutróloga. Por exemplo, em mim, quem faz o meu tratamento é uma médica aqui, daqui de Taubaté. E, por exemplo, eu fiz 50 anos, já faço reposição hormonal. Então, eu senti isso na pele, literalmente. E os questionamentos dessa paciente, para mim, no consultório, é que muita coisa na vida dela começa a mudar. A vida emocional, sexual dela. E ela começa a dividir comigo. Só que eu sou a médica dela. E às vezes eu fiquei muitas vezes perdida, falando coisas pessoais, para tentar ajudá-la. Para quem eu encaminho esse paciente? Foi aí que ela me falou sobre como funcionava a terapia corporal integrativa da Lidiane, e eu passei a encaminhar os pacientes para ela. Ah, então foi assim que vocês conheceram. Olha que bacana, hein? E aí, Lidiane? Exatamente. A palavra integrativa fala muito sobre isso, né? Medicina integrativa hoje, né, doutora, é a palavra que a gente quer trazer para conhecimento de vocês. Então, é um trabalho em conjunto que a gente tem que ter. Eu vou trazer essa ideia tanto da parte da terapia corporal integrativa, quanto da parte da educação sexual, porque a doutora trouxe um pouco sobre a sexualidade. Nessa idade, a gente encontra muitas crenças relacionadas sobre o stop na vida sexual, sobre menopausar, a questão da reposição, da não reposição hormonal, fala muito sobre a questão da libido, e aí trazendo esse educativo, esse conhecimento, essa consciência sobre o que é essa libido, sobre essa dificuldade em relação a acreditar que a sua vida sexual pode estar ativa até, mais de 60. Tem casos lindos que a gente vai falar aqui hoje a respeito, aos pouquinhos, né? Ai, que medo. Tô ficando com medo já, hein? Mas então conta pra gente aqui, então, quais são os desafios mais comuns que vocês já observaram nas mulheres acima de 40, né? A gente está falando também estamos falando aqui no programa de 50, né? Das mulheres de 50. Mas tem mulheres de 40 também que enfrentam essas dificuldades, enfrentam também esses desafios, né? E conta pra gente aí, quais são esses desafios das mulheres de 40, 50, 60 e mais. No modo geral, mulher tem um desafio muito grande relacionado à autoestima. Desde a gente vem no mundo, a gente tem essa coisa com a autoestima que a gente enfrenta
pelo nosso sistema, pela nossa sociedade. E é uma cobrança muito grande interna. Aí quando vai chegando na idade, quando vem o envelhecimento, aí surge mais ainda essa preocupação em relação à nossa autoestima. E isso vai dificultando várias áreas da nossa vida. Nosso emocional vai só decaindo, né? E a doutora, ela traz, né? Você pode ter mais propriedade de fala para falar sobre rejuvenescimento, sobre essa questão da estética. Se você puder trazer pra gente aqui um pouquinho sobre... Além da mulher do envelhecimento, você imagina, a perda hormonal faz queda dos dentes de uma mulher. Você faz uma ideia que é isso. Então, hoje ainda temos tratamento, temos conhecimento. Infelizmente, o conhecimento não é para todos. Mas quantas mulheres não se beneficiassem, começassem mais cedo a fazer isso. E eu estava aqui comparando, conversando com ela sobre os pacientes que fazem cirurgia bariátrica. Sobre a identidade corporal delas após uma cirurgia. Acontece muito similar quando a paciente começa a fazer a terapia hormonal. Por quê? Ela vai chegar a mim para melhorar a face, beleza? Vai. Mas é só a cereja do bolo. Antes disso, ela está passando por toda uma alteração corporal, emocional e sexual. Essa mulher começa a fazer atividade física. O corpo dela muda. Ela começa a ter mais disposição. Aí, o que acontece dentro da casa dessa mulher? O marido que vê uma mudança de comportamento, uma mudança de libido, a mulher está se arrumando mais, ele sente ciúmes, ele começa a não entender o que está acontecendo, ele começa a pressionar essa mulher. E ela, às vezes, está num casamento que, às vezes, estava tudo bem, ou não estava tudo bem. Mulheres solteiras também passam por isso, tá? Só estou dando um exemplo aqui da mulher casada. E ela começa a exigir um pouco mais do marido. E ela chega para mim dizendo assim, você pode tratar meu marido também? Porque ele não está conseguindo me acompanhar. É um assunto delicado. Ela leva o marido para me conhecer, para eu poder explicar para ele o que está acontecendo com ela, que isso é uma consequência do tratamento. E aí, você pode fazer por ele também? Então, aí chega a hora da Lidiane entrar. Porque eu tenho que entrar dentro do relacionamento desse casal. Eu sou a pessoa para fazer isso? Não. Então, o médico tem que saber suas limitações. Eu posso encaminhar ele para o médico também, para fazer acompanhamento, enfim, uma parte da andropausa. Mas, às vezes, o que ele quer não é isso. Ele quer uma orientação sexual em relação à mulher dele. Não sou eu que vou fazer essa parte. Essa parte tem profissional para isso e a gente tem que saber abrir mão do nosso paciente e encaminhar. Olha, gente, que interessante. Nós estamos falando aqui de mulheres que estão namorando, né? Mulheres que estão namorando. Nós estamos falando das casadas. Nós estamos aqui falando das viúvas. E, claro, das divorciadas também. Então, é importante vocês acompanhar até o final aqui desse podcast aqui, porque, olha, tem assunto muito importante aqui que vai marcar a sua vida. De repente, você conhece alguém. Não é você não, tá? Você conhece alguém. Porque é sempre assim, né? Você conhece alguém assim, né? Exato. E, emendando a fala da doutora, trazendo um pouco do meu trabalho em relação aos casais, né? Eu trabalho com a educação sexual, então, homens, se você estiver passando por esse processo, né, e tá querendo buscar uma ajuda para entender o que tá acontecendo no seu relacionamento, eu tô aqui para ajudar vocês a entender toda essa fase e entender também a melhorar a comunicação do casal. Porque muitos dos problemas dos relacionamentos tá relacionado à comunicação. E dentro do cenário da terapia corporal, vocês vão entender a melhor forma de se comunicar não violentamente. Aprender a enxergar e escutar o outro de uma forma diferente. Porque normalmente essa questão da mulher se empoderar, da mulher ir para a prática de atividade física, se sentir gostosa e bonita, pode gerar algum tipo de ciúmes e insegurança? Sim, natural. Vamos entender, acolher essa insegurança, esses ciúmes e entender e aprender a se comunicar melhor para que vocês consigam se acolherem nas dificuldades. Quando a gente se acolhe, quando a gente acolhe o outro, as coisas começam a ficar mais fáceis e mais leves. E para isso vocês precisam de ajuda. Então não hesitem em procurar ajuda, terapia de casal. Dentro do meu trabalho tem um formato de terapia de casal. E inicialmente vocês precisam passar individual.
que nem ela trouxe também a questão da bariátrica, são questões individuais, cada um tem uma questão, né? Então, a pessoa que traz, te dar um exemplo sobre a questão da bariátrica, que foi a referência que ela trouxe. Ela passou por um processo de uma cirurgia, no corpo físico. Esse corpo físico, ele vai mudar muito. E muda muito rápido, né, doutora? Muda muito rápido a questão da cirurgia. Então, essa mulher, ela vai passar por um renascimento desse corpo físico, onde ela precisa se reconhecer. E para ela se reconhecer, a terapia corporal ajuda muito, porque vai alinhar a mente, o emocional e o corpo dela. Onde ela vai estar autoconhecendo, né? Não só a bariátrica, como todas as outras mulheres. A gente não teve educação sexual. Então, a gente não entende absolutamente nada da nossa anatomia, principalmente na nossa anatomia íntima. Então, homens, se a gente, mulher, não entende da nossa anatomia íntima, imagina vocês. E passa, né? Vou jogar agora para a doutora, porque com o decorrer do tempo, acontecem mudanças na nossa estrutura anatômica íntima, né? Que é o nosso canal vaginal, a nossa vulva, elas modificam. E muitas mulheres chegam para mim em consultório, né? Aí eu vou jogar uma dúvida. Eu atendi uma senhora de 60 anos, que ela tinha divorciado fazia uns 3 anos, e ela voltou ativa, assim. Não entrou na crença de que, tipo, a vida sexual dela parou quando ela menopausou. Ela foi pra frente. Eu falei, Lidiane, eu preciso de ajuda. Porque eu sinto dor, o meu canal vaginal tá diferente, eu tô buscando ajuda de médico, eu tô na psicóloga, eu tô aqui pra você me ajudar na parte física também, tá? Então, ela passou por um processo educativo e tudo mais. E aí, a gente chegou nessa questão de que tem um processo de... Não só o ressecamento vaginal, mas também a questão da pele. Ela vai ficando mais fina. E aí, como a medicina hoje pode ajudar essa mulher nesse processo? Mas tem resultado isso? Tem. Tem? E é outra coisa, tudo que se usa na face, se usa na região íntima da mulher. Tudo. Até o botox, por incrível que pareça. Você pode... Eu sei que esse assunto é difícil... Até você fez esse olhar de espanto, porque as pessoas não têm realmente conhecimento. Se as pessoas não tratam nem a saúde básica, nem a saúde emocional, você imagina a saúde da vulva. Sim. Então, a mesma coisa que tem laser para facial é o mesmo laser com ponteiras diferentes, que se faz dentro do canal vaginal, que aumenta o estímulo de colágeno e aumenta a elasticidade, aumenta a lubrificação. Lógico que para chegar nesse ponto, a paciente deve passar. Sabe, primeiro fazer terapia hormonal, óbvio, né? Para saber como é que ela tá e tal. Mas você faz preenchimento, você faz clareamento, você faz tudo que você faz na face. Bioestimulador de colágeno que a gente injeta na face, a gente faz nessa região. Ela envelhece, tem o formato cada década de idade igual ao da face. O crânio da mulher, do homem também, vai diminuindo o tamanho, né? Se você olhar o crânio de um idoso e já uma criança, um adulto, são diferentes. O formato vai fazer diferenciando. Os órgãos genitais do homem e da mulher, idem. E as pessoas, nesse momento, querem tratar. Existe, por exemplo, são as consequências do que está acontecendo. Você começou a tratar a pele da mulher, ela resolveu tratar a saúde hormonal, que começou a fazer atividade física, começou a aumentar a libido, ela começou a se interessar em ter um novo relacionamento, os homens começaram a entender que isso está acontecendo, essa demanda, e começaram a se tratar também, se cuidar também. Uma coisa vai puxando a outra. Isso é uma tendência e isso vai crescer, se Deus quiser, e vai melhorar para todo mundo. E as pessoas vão começar a lidar com a sua sexualidade com mais fluidez, com mais naturalidade do que a gente, na nossa época, criança, imaginava que uma pessoa com 50, 60 não tinha mais atividade sexual. Nossa. E completamente diferente. Quando a gente chega aos 50, como é que E tem é? uma idade que termina isso? Não tem. Não tem. É Não aí tem que idade. mora essa questão do conhecimento que ela trouxe sobre a gente ressignificar a sexualidade. Se a gente começar a se educar para a sexualidade consciente e perceber que os estímulos corporais, eles não estão só relacionados aos nossos genitais, você vai perceber que a sua atividade sexual, ela nunca vai acabar, né? Existe uma gama de ferramentas que eu vou oferecer e educar as pessoas para que não caiam na rotina sexual e também para que essas atividades sexuais elas nunca acabem, né? Porque
É toque, é presença, é acolhimento. É muito além de apenas estímulos genitais. Então, é bom a gente ressignificar a palavra sexualidade de genital. Muita gente associa sexualidade a sexo, penetração, vulva, vagina. É muito além, é muito mais profundo. Então, meu papel como educadora sexual é estar trazendo conhecimento para as pessoas. E quando você trouxe a fala de tipo assim, quando a gente era mais novo, eu não imaginava que meu avô e minha avó transava e tal. É muito isso que acontece com a gente não imaginava. Daí a gente começa a estudar, a gente fala, gente, não para não é por aqui. Não tem um fim na vida sexual. Então é importante a mulher conhecer o seu próprio corpo. Exatamente. Não só a mulher, a gente tá focando em mulher, mas o homem conhecer também além do que ele já conhece. E conhecer o corpo da mulher, que é, assim, eu falo que é uma caixinha, assim, que você vai desvendando, porque você vai descobrindo várias coisas que você não tinha noção. Noção! Exatamente. Eu acho que o homem erra quando pensar na sexualidade da mulher só a região genital. É muito mais que isso. Uhum. É muito mais o toque, é o troca de olhar, é o cheiro, é o sentir, é o dar atenção, é a voz. Tem tanta coisa. E, por exemplo, pouco que eu conversei com ela, eu falei, não, eu vou fazer esse curso. Porque ela me mostrou um monte de coisas que eu nunca ouvi falar numa conversa de 10 minutos, que eu falei, real o que você está falando? E eu não tinha esse conhecimento. Se eu não tenho, como que eu vou passar isso? Até então... Então, era uma coisa que eu não vejo os médicos falando. Por exemplo, meus colegas dermatos, poucos falam de reposição hormonal sobre o tratamento da face, dessa perda toda que a mulher passa. A pele fica seca. Como você vai fazer um botox numa pele seca? É a mesma coisa que você vai fazer uma cirurgia plástica numa mulher com uma pele ruim, velha. Você pega um pano velho e estica. Continua sendo um pano velho esticado. Você tem que tratar essa mulher desde lá de dentro, sabe? Só que depois isso tem as suas consequências, umas consequências que eu acho super benéficas, aliás, e que a gente podia trabalhar tão melhor isso. Seria tão especial que a mulher aproveitasse esse momento, que às vezes já tem filho criado, como eu, assim, Exato. e que ela pode agora aproveitar esse lado bom da vida. É o momento que a gente acha que é com 20, 30, e depois a gente descobre que não. É a melhor fase. Mas só vivendo. Então, olha, a mulherada aí que tem, né, que é jovem, né, tem lá seus 20 anos, 30 anos, já vai querer aí, já ter seus 40, 50 logo aí, né? Claro, o podcast é 50 a mais, mas a mulherada já vai querer envelhecer o mais rápido possível depois desse podcast aqui, né? Com tanta informação boa, com tanta informação aqui, ó, tem coisa que eu nem sabia. Envelhecer com consciência, Claro. com cuidado, Isso é bom demais. com autoconhecimento. Maturidade. Com maturidade. E é um podcast que nós estamos falando aqui de mulheres, mas eu quero deixar um recado para os homens aqui, hein? A Lidiane Não brinca. não brinca não, hein? Não brinca. Ela chega junto mesmo, fala, e é isso mesmo. Eu tenho certeza que muitas mulheres que estão assistindo esse podcast aqui vai chamar o maridão para assistir o podcast junto. Vai chamar o namorado, vai chamar lá. Claro, aquela que não tem, né? Que é viúva ou que é divorciada. Vai assistir o podcast sozinha, mas vai ter uma procura aí depois desse podcast aí. Vai arrumar alguém. Não vai ficar mais solteira, não. Vai ficar mais sozinha, não. Não vamos prometer um casamento pras pessoas, Julinho. Não vamos. Mas mulher, você viúva, solteira e divorciada, você tem uma potência sexual aí, que muitas vezes pode estar reprimida. A gente não depende de ninguém pra ter prazer. Aí, ó. A gente não depende de ninguém. O maior erro do ser humano é achar que o prazer tá relacionado ao outro. Vem aprender comigo. Aprende comigo, Aí, que ó. você vai entender que o prazer é sobre você, não é sobre o outro. Pega a dica aí, pega a dica. Outro caso que aconteceu, que fatalmente escuta, são mulheres que nunca trataram nada e aos 70 anos resolve assim, puxa, agora eu tive vontade de recomeçar. Só que o canal vaginal, se não for estimulado, se não fizer nada, ele fecha. Essa mulher nem pode mais fazer um exame ginecológico, porque o espéculo não entra no canal vaginal, quer dizer, pode chegar a esse nível. E ela sente dor, ela nunca mais vai ter relação. Então, o negócio é não largar de mão
porque isso faz parte da saúde. E as pessoas não conseguem ver isso como saúde. A gente é tão criado desde o início a não olhar para isso, que se é feio, se é errado, se é pecado, não se toca. Uma menina está se tocando. Ela tem 14 anos, meu Deus, o que eu falo para ela? Quer dizer, ela é tão desestimulada a se tocar, a se conhecer, que depois isso vai gerar problemas no futuro. Então, a educação começa desde cedo, e a gente explicar para as crianças, para as meninas, para os adolescentes, que não é uma coisa feia, ela tem que se entender, ela tem que entender da anatomia dela sem preconceitos. A sua vagina faz parte do seu corpo, o seu ânus também faz parte do seu corpo. Então, a gente precisa entender como é o funcionamento das coisas. Existe fisioterapia pélvica, existe a medicina, existe os terapeutas corporais que trabalham essa linha, os educadores sexuais, nesse caso, que vêm trazer isso, né? Eu mesma vou trazer um exemplo bem pessoal aqui, sobre essa questão de dissociação que a gente tem da nossa anatomia íntima, nossa vagina e nossa vulva, né? Eu, por volta dos meus 18 e 19 anos, eu procurei de forma, sim, errônea, a estética nesse sentido, pela questão de assistir muita pornografia, porque a referência que a gente tem de educação sexual hoje está relacionada ao que a gente vê na pornografia. E ver vaginas muito clean, assim, aquela coisa clean, né? Não tem nenhum defeito. Se você for assistir as pornografias, você não vê defeitos nas nossas vaginas, defeitos, tá? Bem entre aspas. E aí, anatomicamente, ensinaram que existem lábios grandes e lábios pequenos. E aí, a gente olha pra gente e fala assim, olha, isso aqui tá diferente do que eu tô vendo ali. Tá diferente do que eu vejo em outras pessoas que eu tô me relacionando, no caso, né? Enfim. E aí, eu entrei numa noia de que não era o ideal. A autoestima aí, de novo, sendo sabotada no rolê. Que não era normal o que eu tinha ali. Porque não fui educada. Eu nunca me educaram como que é a vagina, como que funciona, que botãozinho que tem, que é isso aqui, que é aquilo ali, né? E sim, eu fui procurar uma cirurgia para corrigir uma coisa que não tinha necessidade. Por questão de autoestima baixa. E me comparar com outros. E acontece muito isso, né? Mas, como a gente conversou sobre a questão de que, ao longo da vida, a anatomia muda, tem anatomias que machucam quando põe calça. Tem anatomias que têm dificuldade na relação, dor na penetração, porque a parte dos lábios internos ficam para fora e machuca. E aí, novamente, a cirurgia estética, as questões, é importante procurar. Então, busque conhecimento. Busque conhecimento para não fazer cagada, que eu ia fazer uma cagada. No caso, eu não precisava. Eu estava entrando num processo mental que eu ia buscar algo que eu não precisava. Então, buscar conhecimento é a chave do segredo do sucesso. Sabe qual é o nome da cirurgia? Nunca vou falar, né? Se chama ninfoplastia. Ninfoplastia, olha o nome da cirurgia. Eu já fiz uma paciente. Você retira os pequenos lábios, diminui quando isso causa algum incômodo para a mulher. É uma das cirurgias muito feitas nessa região. É o mesmo que se faz no lóbulo da orelha, porque ele tende a cair, né? Com o tempo, com a mulher mais idosa. Nós estamos falando da parte hormonal. Então, como a reposição hormonal pode impactar a saúde e, claro, a autoestima da mulher? Bom, tudo que nós falamos é uma das coisas que a gente vê ainda é o preconceito, porque a história da reposição hormonal é que na década de 80 ela era feita com a urina do cavalo, da égua, para falar a verdade. Então, tinha muitos hormônios ali, vários tipos de hormônios bem artificiais, e isso fazia mal. Meu Deus! E a mulher podia infartar, podia causar câncer de mama, só que isso mudou. Hoje, os hormônios são muito melhores, bioidênticos e tal, então várias formas de fazer isso. Forma tópica, oral. Então, o estrogênio da mulher cai, ela começa a ter gordura abdominal, para poder armazenar mais estrógeno. Então, a gente começa a fazer a reposição de
testosterona na mulher é espetacular, sim. Ela começa a não perder massa óssea, porque a mulher com 60, 70, o que acontece quando já é idosa? O que acontece com o idoso quando cai? Fácil, quebrar o fêmur. Muitas pessoas morrem de um pós-operatório de uma cirurgia dessa. Então, saúde óssea e muscular é vida. A pessoa que perde massa magra, ela internada, ela tem mais chance de morrer que uma pessoa que tem massa muscular. Então, a gente não está falando de estética aqui, somente. E depois que a mulher começa a fazer essa reposição, a atividade física dela, a disposição dela muda, o fogacho, ela deixa de ter insônia, irritabilidade, ela melhora muito. Um dos outros preconceitos que a pessoa tem, que é, minha pele vai ficar com espinha. Poxa, espinha a gente trata, acne a gente trata, pele oleosa a gente trata. Prefere ter as chances de fratura do que ter acne no rosto, quer dizer, balela. As pessoas preferem se apegar numa coisa ruim dessa, porque ela não vai ter trabalho, né? Ela não vai fazer reposição, ela não precisa lidar com isso, ela não precisa fazer atividade física, ela não precisa pensar. Ela prefere se apegar no coisa, vou fazer isso não, porque isso aí pode causar câncer de mama e tal, e não se cuidar e se largar e se deixar, que é uma tendência. Então, só vai chegar a esse ponto a mulher que está se cuidando, a mulher que se ama, a mulher que tem autoestima. Quem não se ama, não se cuida. Posso fazer uma pergunta? Qual a idade inicial para começar a reposição hormonal? Ideal. Vai variar. Mulher para mulher. Por exemplo, a mulher que menstrua mais tarde, ela pode ter história da mãe, familiar e tal. Ela pode entrar na menopausa com 50 e poucos anos, como aos 38. Vai depender. Você vê a Cláudia Raia que engravidou. É uma coisa assim. Quando você pensar que uma mulher fica engravidar com 54 anos, né? Se é bom ou ruim, isso aí é outra coisa, mas a mulher pode entrar na menopausa muito mais cedo. Se ela não fizer exames periódicos com a ginecologista dela, com a endócrino, seja lá o que for, ela só tem que acompanhar. A menopausa é depois que ela passa 1 ano sem menstruar, acessa todos os hormônios dela e tal. Mas antes disso, o organismo da gente dá sinais. Aí ela tem que começar a correr atrás. Mas é importante esse assunto, porque hoje mesmo, né, eu conversava com uma mulher, né, com 48 anos, ainda não chegou nos 50, e ela estava falando sobre o relacionamento dela, né? Eu entrei num assunto, né, a gente estava falando das coisas da cidade, né, dos assuntos da cidade, das coisas que tem na nossa cidade, e ela acabou colocando para fora, né, o sentimento. Porque eu falei para ela assim, falei assim, olha, eu não posso me atrasar, porque eu tenho um podcast daqui a pouco para participar. Ela falou, ela ficou curiosa, né, que podcast que é esse aí? Ficou toda curiosa, né? E aí eu falei que era mulheres 50 mais. Ela falou assim, mas eu não tenho 50. E aí, o que vai rolar nesse podcast? Então, olha só para você ver, já tinha gente interessada no assunto, né? Ela tá ligadinha aí assistindo. Falou que não ia perder esse podcast de maneira alguma depois que eu comecei a contar para ela. E ela também passou uma informação para mim que eu gostaria de saber de vocês. Ela tem 48 anos e há 18 anos atrás ela se separou, divorciou. E ela não consegue mais ter um relacionamento com mais ninguém. Parece que ela pegou um trauma de relacionamento. Então ela começa a se relacionar e daí não dá certo, separa e tal, não consegue. E aí ela ficou aquela pergunta, será que né? É o parceiro ou será que está dentro dela mesmo? Né? Ela pegou esse trauma e guardou, tá uma caixa aqui guardada aqui dentro do peito e ela não consegue colocar para fora. Eu falei assim, olha, vai ter médica que pode falar da parte, né, da saúde, e vai ter também aqui uma terapeuta que vai poder falar da parte hormonal, do que sente, se não sente, como é, como que faz sentir. E ela falou assim, faz a pergunta lá, porque eu vou estar ligadinha, eu vou estar assistindo e eu quero saber. Isso não tem nada a ver com a parte de medicina. Tem nada a ver? É tudo aqui. Puxa vida, eu pensando que tinha a ver com você também, então é só com a Lidiane. Tá muito relacionado aos relacionamentos novamente, né? E a questão dessa mulher, você trouxe aqui, mas o problema é dela? Não. O problema de um relacionamento é dos dois, primeiramente. Então, vamos dividir 50 para cada um aí, porque o problema... Meio a meio.
O problema é sempre dos dois. Então, quem são esses homens que ela está se relacionando? Eu falo que a vida da hétero é difícil. Se os homens não quiserem se educar e começarem a entender que agora as coisas estão mudando, as mulheres estão se empoderando, as mulheres estão tomando voz e falando o que quer, o que pensa, né? Vai ficar um pouquinho difícil se relacionar mesmo. Então, a ideia é o convite para os dois procurarem terapia. Então, se você estiver começando uma relação, faça a sua terapia individual primeiro. Leva, conversa com o rapaz para ele ir também. Porque vocês dois precisam de ajuda. Porque ninguém ensinou a gente a se comunicar. Ninguém educou a gente sexualmente. Mas não pare a sua vida por medos ou traumas, mas busque ajuda. E outra coisa, voltando de novo lá no começo da minha fala. Você não depende de ninguém para ter prazer na vida. Não depende de ninguém. Então, tome posse do seu prazer. É isso. O único conselho pessoal que eu tenho para dar, você conhece um pouquinho da minha vida, assim, da minha história, e que eu fiquei muito tempo solteira, é que eu vejo assim, tem muitos homens, boa índole, querendo sim ter um relacionamento. Tem muitas mulheres também querendo ter um relacionamento. Por medo, a gente se apega sempre àquelas notícias ruins. Ninguém tá querendo nada, não. Tem muita gente querendo ter uma coisa direita, um relacionamento bacana. Essa coisa que ninguém quer nada. Mentira, uma casca para as pessoas têm medo, elas têm traumas. Às vezes, elas já tiveram algum problema aí e ficam tentando afastar, se boicotando de qualquer forma. Tem pessoas que têm realmente algum trauma, mas a hora que você começa a se amar, cuidar de você, melhorar a sua autoestima realmente, aí você começa a estar pronta para o outro. Enquanto você não está bem com você, você não vai ser bem bom para ninguém. Uma boa forma de se autoconhecer, eu amo terapias corporais, eu gosto de estudar muito sobre isso, porque eu apliquei quase tudo em mim. Então, foi conhecer eles. Porque quando você faz uma simples massagem, o toque, me faz... nesse momento é um momento meu. Tudo, imaginar, eu faço shiatsu, eu faço um monte de coisa. Mas é um momento de reflexão, um momento de autoconhecimento. Então, se você não sabe por onde começar, começa por aí. Às vezes, por exemplo, o meu trabalho é muito complicado, é muito estressante. Eu faço, às vezes, uma massagem relaxante. Eu tô toda travada. Nem que eu vá no shopping, faço 20 minutos de shiatsu. Ali me dá uma pausa, me dá um bem-estar tão grande. Eu entro em contato comigo. Então, a terapia corporal pode mudar muita coisa na sua vida, no seu dia a dia. Seu estresse, sua pressão alta. Começa por ali. O seu corpo fala, né? E doenças psicossomáticas estão aí provando na ciência que o seu corpo te adoece se você não cuidar. Então, tomar consciência do seu corpo. Então, a simples massagem. Para um outro processo mais profundo, vai te ajudar muito. Mas eu tava aqui pensando, né? Pensando aqui com a minha caixinha. A Lidiane falou, né, sobre o relacionamento. Às vezes o homem, né? Então, o homem fica atento aí. Mas tem um grande detalhe, né? Mas é do casal, eu tô falando casal, mas é do homem e da mulher. Porque às vezes, hoje quando a gente fala, às vezes, de relacionamento, a gente sabe que tem relacionamento que não deu certo por um motivo. Então não quer dizer que a culpa, às vezes, tá no parceiro, tá na parceira. Não. O que precisa é ter uma conexão aí, né? Precisa um entender o outro. E como você mesmo disse, às vezes precisa se conhecer. Conhecer interior, conhecer a própria pessoa, né? E às vezes fica querendo colocar a barreira no outro. Vou separar porque você não faz isso, porque você não me agrada. Não é bem por aí. Eu acho que aquela pessoa que está separada, está lá divorciada, né? A palavra correta é divorciada. E achar que não vai ter mais nenhum relacionamento, não vai conseguir se relacionar com mais ninguém, ou vai querer ficar sozinha pro resto da vida, eu acho que tem saída para tudo. Se quer ficar sozinha, tem saída. Se quer se relacionar, tem saída. Né? Por isso que tem a terapia, né? Para poder fazer, né? Para poder estar, né? Com alguém ou não. Eu vejo lá suas terapias que você faz lá no parque. Né? Você envolve um monte de gente lá, né? Que vai lá no parque. Então, assim, né? Às vezes você tá passando na rua ali, você vê lá um monte de gente no parque.
participando de uma terapia, né? E aquilo ali, e o que que eu vejo? Eu vou falar por mim, o que que eu vejo da terapia? É um negócio pra você relaxar, meu, você tirar tudo que tá ali na sua mente. É como se desconectasse da terra, né? Massagem para todos? Aí ele tá trazendo um projeto que eu tenho que é o Pratique Massagem, que é para as pessoas se conscientizarem da prática de massagem, porque as pessoas elas não estão acostumadas a tocar as outras. A gente tem eu pelo menos cresci numa família que o toque não era a linguagem de amor presente. O que é linguagem de amor? Esse toque pode ser um abraço, Pode ser um abraço, Exatamente. toque, beijo no rosto, beijo no rosto, um aperto de mão. um aperto de mão. Posso dar a mão para você? Pode? Pode. Isso aqui que eu tô fazendo com ele aqui, eu pedi consentimento pra tocar ele. As pessoas não sabem sobre isso também, sobre você se comunicar. E Então, às vezes até o olhar. até o olhar. Pegou na mão, olhou, Exato. faça uma representatividade. Então, uma das 1000 coisas que eu faço, eu tenho esse projeto que ele traz uma questão social, de alma, é de incentivar as pessoas a entenderem mais sobre a prática de tocar com consentimento, principalmente. E isso faz conectar muito o casal. Por exemplo, o casal tem... Você chega estressado do serviço. Tá com uma dor no pescoço. Você pode pedir para sua esposa te ajudar. A minha esposa faz. Eu não preciso nem pedir, mano. Minha esposa, quando ela olha pra mim assim, 25 anos casado. 25 casado com a Josiane, meu, não tem como. Eu chego em casa, ela sabe o que eu preciso. Ela olha pra mim, sabe da janta que eu gosto, né? Deixa já o pratinho preparado, mas ela não esquece. Mas eu tô jantando, meu. Minha mulher tá aqui, ó, fazendo massagem. E não é só massagem, faz carinho, fica ali conversando. Então isso é muito importante, né? No relacionamento. Traz conexão. E aí você pode pedir essa ajuda. Amor, ó, beijo pra você. E saber pedir é a maior dificuldade das pessoas, porque a gente cria expectativas sobre o que o outro tem que fazer sobre a relação. Então, a maioria dos relacionamentos tem essas dificuldades de comunicação. Então, eu necessito disso pra mim, desse toque. E aí fica lá internalizando dentro do coraçãozinho, gerando raiva, gerando doença. Porque se você não expressa sua raiva, sua sensação da vida, você vai gerar doença no seu corpo. E aí você não verbaliza. Então, é importante das pessoas aprenderem. Então, dentro do Pratique, eu ensino muito sobre isso. Sobre o toque, conversar, comunicar, pedir consentimento para tocar as pessoas. Porque não é só sair tocando as pessoas também. A gente, ser humano, precisa de toque para sobreviver. Ninguém sobrevive lá na montanha sozinho, isolado, não. A gente precisa. Então, essa prática que você trouxe do parque é mais relacionada a isso. As pessoas não vivem só, as pessoas são carentes. Exatamente. Sim. E às vezes não precisa de palavras. Você chegar, sua mulher também está estressada, você chegar assim, vou fazer uma massagenzinha no pé. Não é gostoso? Sim. Eu fico ali na solinha do pé. Até dorme ali na solinha do pé ali. Relaxa. Quero ver se você vai fazer. Eu vou falar com ela. Eu faço. A gente vai eu conversar faço, com ela. Ela tinha que estar aqui hoje pra saber. Assim, ó, eu pego creme, passo assim no pezinho dela, faço um carinho. Ih, mano, minha mulher sabe disso. Olha só, tem aqui, né, perguntas muito importantes aqui da gente falar, né? Olha só, de que forma vocês abordam o aspecto emocional e psicológico durante o tratamento das pacientes? É pra mim também, mas tem pra ela um pouquinho também. Vamos lá. Essa parte emocional, quando ela chega pra mim, eu não sou psicóloga. Então, é aquilo que a gente já começou a falando desde o começo. Que não é da minha alçada, a gente encaminha. É isso aí. Exatamente. Então, sim, o aspecto emocional relacionado ao corpo. Vamos criar consciência de como essas emoções estão no seu corpo. Esse é meu papel. Então, é mais ou menos isso. O que a gente não consegue trabalhar, a gente vai direcionar. Então, terapia corporal integrativa é sobre isso. O terapeuta ele tem que saber um pouquinho de tudo e saber a quem recorrer. Preciso da ajuda da doutora, preciso da ajuda da psicóloga X. Essa psicóloga X vai te ajudar nessa questão. Então, a gente faz um mapeamento. Eu vou mapear o que está acontecendo no seu corpo físico e te ajudar orientando e educando sobre ele para você criar autoconhecimento e consciência. Eu vejo que é importante, até no relacionamento das pessoas, tanto como eu mesmo, né, que sou da igreja,
tem coisas que eu não sabia do dia a dia, né? Porque a gente tem um jeito de viver, né? Não é que é diferente do mundo. Não, o jeito é igual em todo lugar. Mas lá dentro da igreja, a gente aprende diversas coisas, né? E eu lembro que lá atrás, no passado, né? E vocês vão lembrar também, né? Que para namorar, eu sentava do lado, né? Sentava do ladinho, tocava na mão só, né? Pegava na mão, não dava nem beijo. Então, mas era um tempo, né? Então, o que eu vejo hoje, né? Dentro das igrejas também, tem terapias. Dentro das igrejas são apresentadas palestras para falar sobre relacionamento, para falar, né, da autoestima da mulher, o que a mulher precisa, né? Então, vai terapeutas lá como você, vai uma psicóloga para poder falar, vai uma médica para poder falar das mulheres. Então, isso avançou bastante, né? No mundo evangélico, no mundo católico, no espírita. Avançou bastante, né? Nessa década que a gente está vivendo aí, com inovações, né? Hoje nós temos a tecnologia, um avanço aí com um monte de coisa. Então, eu vejo que isso que nós estamos fazendo aqui hoje, esse podcast, vai contribuir com muitas pessoas. Tanto mulheres como homens, né? Nós estamos falando de mulheres 50 a mais, mas tem homem que eu tenho certeza 50 a mais que vai estar assistindo aqui. Eu já estou quase chegando nos 50, né? E para mim está sendo muito bom estar aqui com vocês, né? Participando e podendo falar, né, doutora? As mulheres têm vergonha de falar. Isso. Os homens também, Sim. também. Mas as mulheres, para elas se abrirem, então elas... Às vezes, num consultório, uma mulher com queda de cabelo. Ela foi lá para tratar, meu cabelo tá caindo e tal. Aí você vê aquela mulher triste e tal. Tá acontecendo alguma coisa e tal. Você vê que é emocional. Às vezes ela tá se separando. Então, você percebe. Eu tento não entrar na vida pessoal dela. Mas assim, putz, às vezes eu dou um elogio. Falo assim, mas você tá com o rosto tão bonito. Pega uma coisa bonita na pessoa e fala assim, mas você tem formato de sobrancelha, é bonito, né? A pessoa, Aí você vê que o olhinho dela brilha, porque ela tá precisando de elogio, ela tá precisando ser vista e ser acolhida também naquele momento. E aí eu começo, você aproveita que você vai tratar isso. Você gosta de fazer natação? Nadar é bom, pega todos os músculos do corpo, você vai incentivando aquela mulher a fazer atividade física. E quando ela volta, ela volta outra mulher. Ela tá com o cabelo feito, arrumado, ela se arrumou para mostrar, viu? Eu fiz o que você falou, eu segui suas orientações. Então, naquele momento, eu fui uma autoridade para ela, que pude colocar alguma coisa na cabeça dela que ela podia melhorar, ser melhor para ela mesma. Então, a gente tem que aproveitar a oportunidade que ela se abre, que ela fala assim, doutora, eu tô me separando do meu marido. Tô no momento X, ela não... A queda do cabelo dela é o menor dos problemas dela. Mas você aproveita aquele viés para resgatar aquela mulher. Então, eu acho que antes de ser médico, você tem que ser humano, você tem que ter empatia pelo seu paciente. Uhum. E muitas vezes aquele paciente, quando traz um problema desses para mim, que é mais... que eu vejo que ela não se aceita sexualmente por algum motivo, que eu não sabia como eu ia lidar com aquilo ali... ter alguém hoje para compartilhar, né? E outra coisa, eu fui para obter conhecimento para mim, eu vi que eu podia ajudar tantas outras mulheres, porque uma mulher, então, a de 20, 30, elas abrem o véu no consultório, elas falam tudo, porque outra criação, a de 50, 60, não. Outra geração. Elas não falam nada para ninguém, eu aproveito um pouquinho que ela fala de sexualidade e libido. Doutora, eu comecei a usar isso, eu tô sentindo isso, o que você acha? Ela vem meio acanhada e hoje elas estão... essa comunicação tem melhorado. Então, eu tenho que aproveitar essa abertura no consultório, não perder essa mulher, de não poder instruí-la o que ela pode fazer naquele momento. Então, essa informação que nós estamos passando aqui hoje, né? Nós não, né? Essas mulheres aqui, ó. Né? Tem 40. Quantos anos você tem? Opa, 30. 30, ó. 29, já aumentei. Olha aí, quase. Então, 29 anos. A doutora, né? 50. 50, ó, 50. Tem 50. Então, são informações aqui importantes, né? Passando conhecimento. Isso. Passando conhecimento. Então, um podcast aí
para trazer conhecimento para as mulheres 50 a mais. Mas a gente não pode esquecer, né? Das de 40, das de 60, das de 70, né? De 30. E uma coisa para os homens, assim, para que eles entendam que eles não estão sendo, para as mulheres se cuidarem, que eles não se sentirem diminuídos em relação a isso. Às vezes a gente não consegue, nesse momento, pegar e conversar francamente com eles no consultório, a gente é médica da mulher deles e tal, mas que tenha, para eles também serem orientados, que a gente quer o melhor para essa mulher, ela quer que eu faça atividade física, ela fica bonita para eles, e não que eles não se sintam inseguros com isso. Se ele está se sentindo seguro, algum problema tem, eles também têm que correr atrás do prejuízo deles. Então, para eles pegarem e ajudar essa mulher a continuar, a seguir em frente, porque a gente está fazendo esse trabalho lá no consultório. Se o homem chegar em casa e começar a ficar com ciúmes, bloqueia isso, né? E não é para fazer isso. Não pegar a insegurança e diminuir essa mulher. Ele pegar e assim, puxa, eu vou me cuidar também, vou fazer uma academia, vou melhorar a alimentação, vou correr atrás. Bloqueia o desenvolvimento do casal, né? É aquilo, pegar na mão e tá junto, né? Os dois vão conseguir se alinhar. Então, use do incentivo dela para você também melhorar. E vai buscar ajuda, rapaz. Você precisa de ajuda. Vocês também passam por vários processos, principalmente essa questão de vocês não conseguirem olhar para o emocional de vocês. Que vocês foram criados desde criança. Homem não chora. Homem não pode ser isso. Homem tem que bancar isso. Homem tem que fazer aquilo. E não é sobre isso, tá? Vocês têm todas as emoções, todos os divertidamente. O divertidamente tá em alta aí. Divertidamente dentro de vocês. Então, vamos criar consciência sobre eles. E aí, as relações vão mudar. E eu falo relações no modo geral. Com a sua esposa, com seus filhos, com o seu profissional. Tudo flui melhor na vida de você quando você busca autoconhecimento. Então, tamo junto, hein, rapaz? Então, quais são as mudanças significativas que vocês vê nos pacientes? Tanto 40, 50, 60, essas mudanças aí. Ela começa na saúde física, aborda a saúde emocional e de autoconhecimento, de tudo. E essa relação com ela mesma começa a expandir dentro da casa dela, no trabalho, em tudo. Uma pessoa bonita, bem cuidada, ela vende mais o produto dela, seja lá o que for. Se eu tivesse aqui descabelada, fora do peso, envelhecida, eu não ia vender, eu não ia... É diferente quando a mulher tá... mulher ou homem, tem uma boa aparência, tá cuidado, tá com saúde, tá com vigor, é outra história para qualquer profissão. Ela não vai vender o peixe dela se ela estivesse aqui cabisbaixa, introspectiva. Então, ela para passar essa alegria dela, isso vai entusiasmar as pessoas e vai fazer procurar ela também. É muito autoconhecimento, é muito, ó, ralamos aqui pra estar aqui desse jeitinho hoje. Tinha medo de um microfone. Hoje eu cheguei aqui falante, tô aqui falando até agora, né? E não para, né? E não para. Então é buscar o autoconhecimento, galera. Busque autoconhecimento. Como vocês trabalham em conjunto com outros profissionais também de saúde, né? Oferecem um tratamento integrado aos pacientes, né? Então, vocês estão mais relacionados, então, em saúde, né? E terapia, né? Tem como ser separado? Acho que está bem casado essa ideia da terapia e da saúde para as mulheres acima de 50. Porque às vezes eu fico pensando, né? Eu pensando, poxa, a mulher chegou nos 50, o que ela vai fazer depois de 50? Eu já conversei com pessoas e falei assim, puxa, cheguei nos 50, já tô perto da morte. Não, mano, tá na hora de viver, né? Da metade da vida, tem experiência para contar, para ensinar, para poder dividir. Só quem sabe onde está perto da morte não é Deus. É isso aí. Então, às vezes, a gente não sabe nosso... Mas aí a gente que anda na rua, fala com todo mundo, conversa, né? E aí você acaba ouvindo, né? Pessoas falando desse jeito. Nossa, agora vou fazer 50 anos, né? Conversei com uma, ela falou assim, ó, acabei de fazer 51. Falta só mais 49 pra eu morrer. Eu falei, que isso? Sim, posso fazer uma pergunta que eu queria saber? E como é que você que também é pastor? Sim.
como a igreja vê hoje em dia assim, mais o cuidado da mulher? Porque, lógico, hoje sabe da história, a gente viveu da mulher sempre ali, vai ser do homem, tal, isso tem mudado. Eu acho que equilíbrio é tudo. Eu acho que tem um momento que as mulheres se perderam um pouquinho, com aquela coisa assim, de querer também se empoderar demais. Por exemplo, eu acho que hoje num casamento, cada um tem seu papel. Eu aprendi isso com o tempo. A gente também não quer se empoderar, quer ultrapassar quais são os deveres ali do homem numa relação no casamento. E a igreja ajuda muito cada um, colocar cada um no seu lugar. E a igreja ajuda também ainda a esses casais, a essas mulheres que ainda ficaram muito submissas ali, que têm esses traumas, a também se empoderar, a ter esse conhecimento. Isso tem muito dentro da igreja, porque a igreja, a parte do relacionamento, é o que mais é tratado. Tratado desde a criança, né? E depois, adolescentes, jovens, né? Casam. No entanto que as cerimônias religiosas, né? Sempre foram tradicionais dentro das igrejas. Então se casa dentro da igreja. Hoje, claro, tem um local para poder casar, enfim. Mas dentro dessa questão, tem bastante trabalhos relacionado a isso, né? Pastor, na hora de orientar, você chega lá e fala assim, eu quero me separar, porque ele não pegou a toalha lá, né? Não colocou no devido lugar, larga a cueca jogada pro chão, larga as coisas. Não é bem assim, né? Tem que se conhecer. E dentro da igreja a gente fala mesmo disso, né? De se conhecer a pessoa. Tem até um pastor sempre brinca, e eu também costumo falar quando a gente está conversando em casais, junto eu e minha esposa para conversar e orientar um casal. Aquele detalhe, né? Você dorme com uma mulher, né? Quando você chega de um evento, você chega da igreja, né? E quando você acorda, parece que é outra mulher que está do seu lado. Mas não é bem assim, né? É a mesma mulher, é que tinha uma maquiagem, tinha um tratar. E às vezes a pessoa não está bem acostumada com isso. Por quê? Não tinha isso na sua vida, né? Então passa a ser diferente. E as instruções dentro da igreja é muito importante, porque trabalha muito essa parte social da pessoa. Então, o foco ali é a união. Vai ter divergências, aí começa, né, os tratamentos. Né? Quando é apresentado qual é o problema de hoje. O problema de hoje é porque ele deixa as coisas jogadas. Eu sou organizada e ele é bagunceiro. Então, tem lá as conversas dentro desses relacionamentos. E eu acho que o papel da igreja é fundamental também, como o trabalho de vocês, mas voltando à pergunta relacionada à igreja, é muito importante essa parte de orientação. Claro, tem uma orientação dentro do que está na Bíblia, né? Que a gente aprende, os conhecimentos bíblicos, mas as orientações e, claro, a vivência também, né? Não tem como orientar sem viver, né? Não tem como eu falar, por exemplo, né, para uma adolescente, sendo que eu não tive convívio com adolescente. Não posso falar só da minha infância, né? Só quando eu fui adolescente. Mas tem um convívio. Hoje eu tenho uma filha, né? Eu tenho dois filhos que estão... um, na verdade, que vai passando a fase, passa tão rápido, né? O Daniel já tem 14, né? Então já está na adolescência. A Maria já está na parte de jovem. Vai fazer 20 agora, sexta-feira. E a Bruna, que já casou, tem 24 anos. Então, a gente consegue falar de família, né? Então, quando a gente vê um relacionamento, a gente poder instruir, poder orientar dentro da igreja, a gente consegue falar do casal, da família, poder orientar. E claro, quando a gente não consegue, por isso que nós estamos aqui. A gente vai falar com a doutora, vamos falar com a médica, né? Vamos ver as informações também que pode ser, né? E encaminhar. Não posso fazer dentro da igreja, vamos encaminhar. Porque para onde pode ser, para terapia, né? Isso é muito importante. A gente não sabe tudo, né? Que estamos na igreja. Nós que estamos na igreja não sabemos de tudo. Não, porque por exemplo, nós não fomos educados dessa forma. Então, que educação sexual eu vou passar para o meu filho, para minha filha, se eu não tive? Sim. Então, nós somos da geração que não tivemos. E por mais que a igreja ou o médico tente fazer, é tão difícil, é difícil a gente encontrar lá algum tipo de dúvidas que a gente possa tirar. Às vezes tem vergonha, a gente vai conversar com o pastor, às vezes sobre alguma coisa assim. É muito complicado. Então, a gente tem que procurar alguém que a gente tenha confiança, pensar e separar. Exato. Uma coisa assim,
de ser pecado, ser errado, e isso faz parte de educação sexual, de autoconhecimento e de saúde, e diminuir um pouco esse preconceito. Exatamente. E daqui a pouco nós já vamos chegar no final. O podcast tá tão bom, né? A galera tá mandando mensagem, tá falando, tá participando, né? E daqui a pouco acaba esse podcast aqui. Eu sei que vai ficar um monte de perguntas aqui embaixo, né? Todos aqueles que estão assistindo, eu sei que você tá assistindo aí, já tá mandando aqui as suas perguntas. E é isso mesmo, tem que participar, tem que interagir. Por isso que eu vou aqui, ó, falando aqui, ó, das suas perguntas, você que tá mandando aqui pra mim. Vai, Julinho, fala aí, Julinho. Vamos, ó, a sua agora, hein? Olha a sua aqui, ó. Ó. Que conselho vocês dariam para as mulheres que estão hesitando em começar um tratamento de saúde e beleza por medo das mudanças que estão... Não, mudanças que isso pode trazer? Só vai. Só vai. Direto, ó, direto e reto. Tem que ser direto. Só vai. Se joga no universo do seu ser. Não perca tempo. Não perca tempo mesmo. Deu vontade de ir, vai. Tempo é vida, entendeu? Tempo é vida, não desperdice essa vida. Vai atrás de ajuda. E continue, é o que eu falo. Pra todo mundo, não para. As pessoas às vezes pegam uma coisinha aqui assim, ó. Aprendi isso aqui. Ou conquistei isso aqui. E para, daí perde tudo. É constância. Tudo é constância nessa vida. Então continue. E, se tiver medo, vai com medo mesmo. A gente pega na mão e te ajuda. Não, olha aí. A doutora falou aqui os casos dela, que ela é a doutora humana. É o doutor humano que preenche o coração da gente. Pega na mão do paciente e direciona. Nos bastidores, a doutora tava contando aqui, né? Como que foi, quando ela chegou aí, né? Fazer a terapia com você. Ela tava explicando aqui os mínimos detalhes aqui, né? Exato. Então, olha pra você ver. Tem uma médica, né? Que faz terapia. E uma terapeuta que também vai na médica também. Vai lá falar com a doutora. Olha, eu tô com umas coisas aqui que precisa, né? Tem umas coisas também, né, doutora? Dá pra dar uma enchida aqui. Eu tô com bem negócio aqui também, né? O homem também faz isso, né? Faz. Dá uma ajeitada aqui no trem, aqui. Dá uma... Vou mudar a aparência também. Eu tô com uma cara bem cansada, porque eu tô cansado mesmo, né? Trabalhando bastante, deixa a gente bem... E parece que a vida, né, vai passando. O tempo, né, vai passando. A vida... Não tá ficando pra trás a vida, né? A vida continua. Continua. A vida continua. Tudo continua. E às vezes, o passado, deixa lá, meu. Tem uma passagem bíblica que diz assim, Isaías, não vos lembrei das coisas passadas, nem considerais as antigas. Então deixa pra lá, mano. Já passou. Deixa isso aí. E olha só, pra fechar aqui, né, um monte de perguntas. Gente, vocês estão fiados aí, hein? Tem mulher e homem, tem bastante homem mandando mensagem pra mim aqui também, aqui, querendo saber. Tem coisa que não vou perguntar não, hein? Tô quase falando seu nome aqui. Aí, dá vontade, doutor, de falar o nome aqui. Não pode, né? Não tem consentimento. Não tem, né? Já é polêmico demais. Já é polêmico demais, né? Mas que dá vontade de dar, mas tá cutucando eu aqui, mandando mensagem. É, uma atrás da outra, mas tem gente aqui, como é que pode, né? Mandando bastante mensagem aqui. Qual a orientação, doutora, que você daria para os médicos e pacientes? Para os médicos aqui, ó. Seja integrativo, divida. Você não vai perder seu paciente para um outro colega médico, nem para o terapeuta. Divida. O que não é seu, não é seu. Cada um no seu quadrado. E para os pacientes de mulheres hoje, 40, 50 anos mais, cara, é realmente assim, está sendo o meu melhor momento da minha vida. E eu precisava dividir isso com essas mulheres. E cada coisa que eu descubro, eu quero dividir com todo mundo. Então, foi um grande presente ter conhecido essa terapia e saber que, nossa, se eu soubesse isso há muito tempo atrás, eu tinha ajudado muito mais pessoas e a mim mesma. Então, saber que existe outros profissionais que tratam isso, que eu não sabia. E o conselho é que procurem ajuda. Se precisar, aonde procurar, o quem fazer. Apresentando aqui um profissional aqui da região.
Isso é importante, né, Lidiane? Porque às vezes a pessoa fica preocupada, né? O cliente é meu, né? Eu vou ter que tratar até o final dele aqui, né? Vou ajudar ele, só eu que consigo ajudar, né? Não, mas a gente vê aqui que são papéis diferentes. E o pior, assim, vou falar comercialmente como é que é. Pô, se ela gastar dinheiro com ela, não vai gastar comigo. Isso é a coisa assim, mais desumana Sim. que você pode fazer para o seu paciente. Mas eu creio que isso aí já passou, não? Isso aí não tem mais hoje, não. Isso não acontece mais. Eu acho que não acontece. É a coisa do passado, como é que é? E fique no passado. Fique no passado. Acredito que tem muitas mudanças. Já te recebi indicações de médico, recebo dela, mas de outros médicos também. Tanto na massagem, na massoterapia, quanto na terapia corporal. As pessoas estão abrindo mais a cabeça e entendendo um pouquinho mais a importância desse cuidado. O meu até fez um barulhinho aqui agora. Então, já perguntaram aqui, ó, vou responder. Já vai responder. Mas que essas pessoas estão me mandando mensagem aqui, ó, e essa pergunta que chegou, como é que encontra você, doutora Cláudia? Aonde? Sua rede social? Rede social, no Instagram. Você pode passar seu zap também? Não, zap não, né? Zap não. Depois a gente manda seu Instagram. Zap não. Mas passe aí sua rede social, para que as pessoas que estão assistindo, né, esse podcast, que estão fazendo as perguntas aqui, tem bastante gente já querendo ir na consulta aí, ó, já marcar aí, já passa um dia, já fala tudo aqui, porque perguntaram aqui. No Instagram é doutora Cláudia Márcico. Mas a gente deixa escrito com o nome. Esse é o seu Instagram. Tá. E o seu? E você, o Lidiane? O meu tá dificinho, mas o rapaz aqui vai colocar escrito. É Lidiane Montalverne, Lidiane com Y no D. Me procurem lá, que a gente bate um papo, vocês vão ver lá várias coisas. Todo dia eu tô ali trazendo uma energia diferente, né, doutor? Doutor, a gente se segue, a gente... É isso. Isso é bacana, né? Hoje a rede social tem chegado em lugares que às vezes a gente nem imagina, né? Exatamente. O meu trabalho também, ele não é só presencial, tá? Ele tem uns atendimentos online, onde eu vou direcionando as pessoas. Então, não tem fronteiras. Taubaté no presencial pro mundo. É isso aí. Como esse podcast vai chegar aí para milhares de pessoas, né? A gente vamos direcionar aquele, né, que realmente precisa, aquele que gosta. Eu sei que pode ser que tenha gente, né? Nem tô olhando aqui quem tá criticando. Tô aqui preocupado com quem vai criticar. Nós vamos aqui falar para quem quer mudança de vida. Então esse podcast, Mulheres 50 Mais, mas é para quem quer mudar a sua vida. Tem profissional aqui que pode te ajudar. Se você quiser, entra lá no Instagram da doutora Cláudia, entra no Instagram daqui da Lidiane, fala com ela, bate um bate-papo, manda no direct lá a sua mensagem e você vai ver aonde você vai chegar, entendeu? Você pode chegar na onde você quiser. Se você gostou, procura essas meninas aqui, as meninas aqui, procura elas e vai ser muito bom, né, doutora? Sim. Doutora, deixa um recado, né, que marcou a sua vida, que você gostaria de fechar aqui esse podcast, deixando uma mensagem para a pessoa que tá, olha aqui para essa câmera e deixa a sua mensagem. Não, foi essa mesmo de ajudar essas mulheres que tiveram o mesmo problema que nós, que eu, que ela, independente da idade, da falta de informação e que não souberam a quem recorrer. Não, isso independe da idade. As mulheres passam isso desde que nascem. Mas, assim, elas podem se sentir acolhidas, elas têm profissionais para isso, e se precisar é só mandar mensagem pra gente. É isso aí. O que eu não puder resolver, eu vou tentar ajudar, pelo menos. É isso aí. Lidiane, e aí? Deixa uma mensagem aí, olha dentro aqui da câmera. No fundo dos olhos dela. No fundo dos olhos. No fundo dos seus olhos, mulher. Você não precisa estar sozinha. Você pode pedir ajuda a outras mulheres. Nós juntas, a gente se cura. E é isso. Então, pega na minha mão, pega na mão da doutora, pega na mão de outros profissionais, que a gente se fortalece cada vez mais. Gratidão. Então, vamos fechar esse podcast pegando na mão aqui, ó. Da mão aqui, todo mundo. Mulheres 50 Mais. Vamos aqui, ó. Fechar aqui, ó. Mulheres 50 Mais.